Que já tá. Oi. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem direitinho? A conexão tá boa? Oi. Gente, vocês me confirmam se a conexão tá boa, se meu som tá funcionando? Ótimo. Então, às terças-feiras, a gente, PJT e Tutoria Jurídica, resolveram fazer esse tema dedicado à carreira na advocacia. A gente fez já sobre contabilidade e essa semana é sobre marketing com a Ana Carolina Fragoso. Peraí, visualizar, que é especialista. Ela acabou de entrar aqui, já chamei. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Você está me ouvindo Bom, tava bem? Tá tudo falando, certinho? eu tô, o pessoal acho que também. Eba, vai deixando o coraçãozinho aí pra mim, gente, pra eu saber que vocês estão me ouvindo bem, que Cara, eu tá descobri tudo essa semana certo. como é que faz aquele efeito muito legal de coração, sabe? Que dá um monte, assim. Eu não sabia que era a Você gente que vai fazia. clicando. É, muito bom. Eu estava explicando para o pessoal que o PJT e a Tutoria Jurídica estão fazendo toda terça às 7 horas esse tema mais voltado para a carreira de advogados, né? Tem muita gente Aham. nova começando, tem gente querendo se remodelar, se atualizar e tal. Semana passada foi de contabilidade e hoje sobre marketing. E não existe pessoa melhor para falar sobre esse assunto do que você, Carol, Ah, sinceramente. olha aí os coraçõezinhos subindo, ó, Ó, as pessoas concordando, tá Ai, vendo? o chato é que eu não consigo subir o coraçãozinho, que eu não tô Eu fazendo live, adoro só ficar vocês, apertando. galera. Dependo de Conto vocês com para vocês. subirem os coraçõezinhos aqui do meu lado, hein? Conto com Exatamente. vocês. Então Mas vamos lá, obrigada Carol. pelo convite, Helena. É um prazer estar falando aqui com vocês. Ó, se eu fizer mais uma live com o PJT e Tutoria Jurídica, eu peço música no Fantástico, Eu tá? Vão também. ser três. A gente pede Eu música também. no Fantástico. Exatamente. Mas esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque, bom, como acho que a maioria das pessoas aqui que devem acompanhar devem me seguir lá no meu Instagram, que é o Ana Carolina Fragoso, muita gente me conhece de lá. E eu costumo falar que o marketing digital, eu acho que muita gente tem uma visão, às vezes, pejorativa do marketing, né? Falar, ah, fulano é Sim, marqueteiro, não sei o quê. Mas, gente, marketing, na verdade, marketing é venda. Então, se você não faz marketing, né? Para onde é que vai a sua receita, a também. lucratividade do seu escritório, da sua advocacia? Então, a maioria das pessoas me conhecem através desse trabalho de marketing que eu faço aqui no Instagram. Já tem 3 anos. Então, apesar de eu não ter feito, eu nunca fiz um curso de marketing. Eu tenho, o máximo que eu tenho é isso aqui, ó, um livro que está até aqui do meu lado, chama-se Marketing Digital na Prática. E eu só comprei esse livro porque eu tive que pagar um voucher para entrar na livraria Lelo, em Portugal. E aí eu acabei comprando esse livro com o voucher que eu Olha paguei. aí. Então, Tato. a maioria das coisas tudo que eu faço de marketing, tudo que eu faço e que eu falo de marketing no meu perfil, nos meus dois perfis, na verdade agora já são três, são coisas que eu vou aprendendo na prática e que eu vou aprendendo aqui, aprendo com um, vou lá, aplico, testo, vejo se dá certo, se não dá. Eu acho que o principal é estudar o código de ética da OAB, que a gente vai falar aqui Sim. na nossa live. Mas tem muita oportunidade para quem trabalha direitinho, para quem trabalha seguindo o código de ética. Eu acho o marketing jurídico uma grande ferramenta. É isso. E já emenda na primeira pergunta que eu tenho para você, que é uma coisa que é mais geral e que vai ajudar todo mundo, tanto quem está começando quanto quem quer se reinventar. Qual é a grande diferença de uma pessoa que faz uma prospecção com marketing de carreira e quem não se preocupa com isso? Assim, quais são os principais... o que é de importante realmente? Por que é tão importante o marketing na nossa carreira profissional? E aí aqui a gente não precisa nem se preocupar com advogados, né? Porque, enfim, cabe para qualquer tipo de carreira, né?
Com certeza. Acho que o marketing, eu acho que nem existe mais diferença entre marketing e marketing digital. Hoje a Uhum. gente vive num mundo cada vez mais conectado e o offline e o online, eles têm que ser um complemento, acredito eu, né? Na minha visão, a gente tem que fazer um complemento do nosso trabalho, online e offline. E eu acho que a importância, Helena, está naquilo que eu até já brifei aqui um pouco. Marketing é venda, né? Marketing é sobre vender. Na verdade, a gente faz marketing inconscientemente a qualquer momento do nosso dia a dia, né? Às vezes, quando a gente está numa festa, para os meninos aí, você está numa festa para os rapazes, está numa festa, viu uma menina que você gostou, você vai lá, chega nela, você vai fazer um marketing de você. Você vai fazer um marketing pessoal. Você É, vai se vender para querer chegar naquela menina. exatamente. E o Então, marketing não é assim, só a pura venda, né? Tem toda a análise por trás e tal, tem uma valoração do que está acontecendo ali, do que o mercado tem, com pede. certeza tem. Tem todo um estudo de comportamento social, de neurociência, até eu leio alguns artigos a respeito disso também, como a gente se comporta, quais são as nossas, o nosso comportamento como consumidor de conteúdo, né? Como consumidor de qualquer coisa, na verdade. Hoje em dia, a gente, com esse período de pandemia que a gente está vivendo, a gente percebeu uma grande mudança com relação a isso aqui Uhum. nas redes sociais, que foram essa grande quantidade de lives que a gente está fazendo, todo mundo, na verdade, né? Exatamente. Não só o PJT realiza e a tutoria jurídica, vocês realizam aí lives praticamente todos os dias, né, Helena? Acho que todo dia tem live Aqui do no PJT PJT. todo dia, só quando a gente tem algum problema técnico que não acontece. Hoje, por exemplo, 2 por dia, né? Teve meio dia e meia com o Catão e com o Diogo e agora aqui. Pois é. Então, É. olha a quantidade de conteúdo que está sendo produzido hoje em dia em rede social. E não apenas produzido, mas também consumido. Sim. Eu comento aqui em casa, eu comento com algumas amigas, que é o caso do Dr. Adilson. O Dr. Adilson fez um Instagram, gente. Para quê? Exatamente. Porque ele quer fazer marketing jurídico, ele quer mostrar o trabalho dele no Instagram? Não. Ele não quer, até porque ele não precisa. Mas ele quer participar aqui com a gente. Aham. Ele quer participar das lives, participar dos debates, ele quer fazer as lives, os webinars que estão É. acontecendo. Acho que aconteceu um agora também foi no YouTube, né? Com o Fábio, o Foi no Felipe, Zoom. foi no Zoom. Foi no Zoom. Pois é, olha quanta coisa, É, quanto conteúdo de qualidade está sendo produzido aqui na rede social. Então a gente exatamente. tem que entender que não é só produzir, mas também consumir. Tudo é conteúdo, né? Se Uhum. você for parar para pensar, tudo é conteúdo. Então, a importância, voltando à pergunta que você tinha me feito, a importância eu acho que tá aí, sabe? São coisas que não ensinam a gente na faculdade, pelo menos eu não aprendi isso na minha faculdade. Eu não aprendi sobre marketing, eu não aprendi a vender a minha advocacia, eu não aprendi a me posicionar, eu aprendi, o que me disseram era que advogado só tem sucesso, advogado só é reconhecido, só começa a ter retorno depois de 10 anos de carreira, depois de muito tempo. É, E eu comprovei na minha vida, eu comprovei aqui através da rede social que não é assim. Que se é, você faz um trabalho bacana, você tem um retorno muito positivo em muito menos tempo. exatamente. É o famoso roer o osso para chegar no filé mignon, né? A gente escuta muito É, isso quando é estagiário. Primeiro você vai fazer o trabalho lá de fórum, de tirar cópia, para depois chegar até aqui onde eu cheguei, porque eu tive que passar por isso. E o mercado mudou muito, né? é. Se renovou muito. Na ausência dos Mudou seminários, dos muito. E uma coisa congressos, estamos no engraçada. Instagram. Oi? Diga. Na ausência dos Picotou um seminários e pouquinho. congressos. Ai, voltou? Acho que Voltou? voltou. Não. Voltou? Minha internet tá meio Acho que voltou. esquisita hoje. Então tá. Tá falando que só na ausência de congressos e seminários presenciais, né? Que alguns foram cancelados, até a gente tem webinar, tem Instagram. Instagram é onde a gente consumia conteúdo não fútil, mas frivolidades, assim, né? Notícia, De fotos e tal. E entretenimento. hoje é isso, de entretenimento. Algumas notícias e tal, mas não era o foco. Hoje a vida tá muito aqui no Instagram, né? E você tá fazendo aulas, né, para os best friends e tal. Tipo, eu achei isso maravilhoso também, né? É.
É outro Pois é, tipo. eu acho que tem muita ferramenta, tem muita coisa que a gente pode explorar. Tem muita oportunidade também, sabe? Com relação, não só ao Instagram, mas a internet em si como um todo. Uma Uhum. coisa que costuma dar muito resultado também, né? É a questão do blog. Depois que eu fiz o blog do Tributário Todo Dia, comecei a trabalhar em Google, comecei a trabalhar ranqueamento. O blog do Tributário Hoje Todo Dia, ele tem um ranqueamento orgânico no Google que acho que hoje você digita tributário, ele já te aparece, te mostra em primeiro lugar, te sugere o Tributário Todo Dia no Carol, eu Google. fiz isso esses dias por acidente e eu tomei um susto. Eu esqueci de te mandar, inclusive. Eu digitei tributário no Google e a primeira coisa que apareceu para completar a pesquisa foi Todo Dia. Eu falei, gente, será que é o da Carol mesmo? Aí cliquei lá e vi que era o seu. Esqueci de te mandar, É. não sei por quê. Achei isso sensacional. Que Pois é, maravilhoso o isso alcance, é, sabe? exatamente, isso é marketing digital também, Google, SEO, ranqueamento, é muito bacana esse retorno. E esse trabalho no blog, a gente tem um trabalho ali, eu queria até parabenizar, acho que o Luiz está aqui na live, né? Acabei de ver uma É. mensagem dele. Os meus alunos de mentoria que alimentam o blog lá todo dia com artigos fantásticos sobre direito tributário e alguns assuntos complementares também. Então, esse mérito é todo deles. É um trabalho muito bacana feito em conjunto. Não é só meu, é um trabalho de É. muita gente. Mas o espaço você que deu, né? Você começou. Muito bom isso. E aí a gente já entra, Carol, na coisa do código de ética, né? Porque o blog é um dos pontos que são autorizados pelo código de ética. Como é que você encara isso? Uhum. O marketing jurídico com as vedações que o nosso código de ética traz? Eu acho que cortou, né? Cortou, mas eu consegui entender a sua Tá. pergunta. Se o pessoal tiver entendido Beleza. aí, a gente prossegue. O pessoal entendeu Sim. aí ou precisa que... É código de ética versus marketing. Não tem muito mais. Tá, vamos falar um pouquinho do código de ética. Eu vejo que Pode é falar. um fator que muita gente fica com dúvida. Muita gente às vezes não começa o seu posicionamento digital, a sua estratégia de marketing digital com medo das vedações do código de ética. Nós temos um código de ética, eu até sugiro para quem estiver acompanhando essa live, se tiver com um computador perto, entra ali rapidinho no site da OAB, na CFOAB, vai Uhum. ter um banner azulzinho escrito normas, e aí você clica no código de ética e disciplina para a gente ir falando aqui alguns tópicos, é interessante falar, e quando você vai lendo, você acompanha para a gente entender bem, bem bacana. As regras de publicidade, lá da OAB do Código de Ética, elas estão a partir do artigo 39. E muita gente fica em dúvida, por quê? E aí é uma crítica minha e também de outras pessoas que trabalham mais o marketing digital, que outros advogados que têm um posicionamento também mais presente em redes sociais, pessoas que eu conhecia também através daqui do Instagram, pessoas de diversos estados, advogados de diversos estados. Existe uma crítica um pouco com relação a essa questão do Código de Ética da OAB. Hum. Por quê? Apesar dele ter sido reformulado há pouco tempo atrás, ele foi reformulado em 2015. Em 2015 a gente já tinha rede social, a gente já tinha a internet já era muito bem utilizada. E Sim. mesmo assim, o Código de Ética ele optou por trazer normas, por trazer artigos não muito claros, Helena. Alguns artigos permitem muitas interpretações. E quando você tem uma norma, um código que permite interpretações, você abre uma possibilidade do entendimento ser subjetivo. Sim. E aí é algo que eu acho um pouco perigoso e muitas pessoas preferem não se posicionar em rede social por conta dessa subjetividade, dessa falta de clareza do nosso código de ética da OAB, tá? Uhum. Então, para gente entrar assim, já especificamente no que pode ou que não pode fazer, eu vou ler rapidinho o artigo 39 do Código de Ética para vocês, que fica bem claro para quem não puder estiver acompanhando aí pelo computador, fica bem claro para todo mundo entender e a gente falar do mesmo assunto. O artigo 39 diz o seguinte:
a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Só por esse artigo, a gente já vê diversas partes ali possíveis de serem interpretadas, como, por exemplo, o que é descrição e sobriedade? Exatamente. O que é? Qual é o limite? Onde que a gente para? Até que ponto esse fio pode ser esticado, né? Descrição e sobriedade na visão de quem? Para quem? Né? É complicado. Então, a OAB não diz o que é descrição para ela, o que é sobriedade para ela. Às vezes, para uma pessoa, colocar uma foto no momento de lazer, uma foto com amigos, é algo extremamente impossível de se colocar. Não tem... E para outras pessoas, não. Para outras pessoas pode ser algo mais natural. Uhum. Né? E também, o que é a mercantilização da profissão? O que é mercantilização? Porque mercantilização, se a gente colocar no dicionário, se a gente for analisar a origem da palavra, mercantilização vem de mercancia. Mercancia significa venda. Significa que eu, como advogada, não posso vender meu serviço, eu não posso ter lucro, eu tenho que chegar no momento ali onde eu pagar todas as minhas contas do meu escritório, da minha advocacia e viver de pro bono. Advogado não pode viver, advogado não pode ter lucro, advogado não pode ganhar dinheiro. O que é mercantilização nesse sentido? Eu acho que então, existe uma preocupação, desculpa te interromper, mas acho que existe uma preocupação também de manter o exercício da advocacia como uma atividade pessoal, né? Uma sociedade simples, não uma sociedade empresária que visa o lucro, não estimular as pessoas a ajuizarem ações enlouquecidamente. Tem essa coisa da sociedade uniprofissional até, né? Que a gente faz com que recolha aquele ISS fixo. E aí, no momento que descaracteriza essa sociedade uniprofissional, já recolhe ISS sobre o faturamento. Existe um limite, mas é subjetivo, que nem você falou, que a gente tem que observar nos tribunais. E aí a gente vem para o nosso PJT de jurisprudência analisada e tal, para poder entender. Aí agora entra o Tribunal de Ética, além dos nossos tribunais do Poder Judiciário em si, né? E a questão do Tribunal de Ética também é uma situação delicada, porque cada estado tem o seu Tribunal de Ética, cada OAB de cada estado tem um Tribunal de Ética. E cada Tribunal de Ética tem um entendimento diferente de outros estados. Então, acaba que a situação é o seguinte, a gente tem um código de ética que a gente precisa seguir, mas esse código de ética, ele permite interpretações. Uhum. E aí, cada tribunal de ética de cada estado acaba interpretando de uma maneira. E aí, ao invés do nosso código de ética da OAB trazer segurança para a gente, trazer uma igualdade, falar, olha só, gente, isso aqui pode, isso aqui não pode, a partir do momento que ele permite interpretações, os tribunais de ética da OAB não são unificados, acaba que, às vezes, uma coisa que pode para mim, não pode para uma pessoa que está em Brasília. Exatamente. E é o caso que acontece, tá? Analisando as decisões dos tribunais de ética das OABs, a gente tem atualmente, vou confessar para vocês que já tem alguns meses que eu não olho, mas até o último momento que eu tinha acompanhado essa situação, somente os tribunais de ética de São Paulo e do Rio, por exemplo, permitiam a questão do post patrocinado. Os outros tribunais de ética, nenhum permitia. Então, isso já é uma desigualdade. Já, São Paulo e Rio tendem a ser mais tranquilos com isso, né? Tende, mas, por exemplo, Brasília é extremamente rigoroso. O de Brasília é extremamente rigoroso. Eles não podem, de maneira alguma, fazer, inclusive, até em grupos, eu tenho alguns grupos de WhatsApp com outros advogados que também têm uma atuação mais incisiva assim, nas redes sociais, e tem pessoal lá de Brasília que até um tempo atrás, como teve no final do ano passado, se não me engano foi em dezembro, saiu uma decisão muito polêmica do Tribunal de Ética lá, que inclusive eles estavam indo no Instagram dessas pessoas, no Instagram de cada uma dessas pessoas, e sabe, analisando mesmo, sendo uma coisa assim super
direcionada a cada advogado, olha, não pode fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, Caça às existem bruxas, essas né? situações, praticamente uma caça às bruxas, né? É. Eu tenho minhas críticas a esse entendimento da OAB, que são críticas pessoais, acho que não cabe falar aqui para um público que não é o meu, eu faço minhas críticas no meu próprio Instagram. Mas, enfim, é uma situação complicada É. mesmo que a gente precisa observar. Agora, o principal, também, se a gente descer um pouquinho e analisar o resto do Código de Ética, você vê no artigo 40, fala dos meios utilizados para a publicidade profissional, que tem que ser Uhum. compatíveis com as diretrizes estabelecidas no artigo anterior. Então, você não pode veicular publicidade em rádio, cinema e televisão. Como é que o Código de Ética, em 2015, me fala de rádio, cinema e televisão e não fala de rede social? E não fala de internet? É. Lá embaixo ele fala, né? Alguma coisa na internet, no artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverão observar as diretrizes estabelecidas nesse capítulo. É Quais mais um diretrizes? sinal. Essas daí que permitem um Tudo, interpretamento né? subjetivo? Tudo ou nada, exatamente. É mais um sinal de que deveria ter sido muito melhor tratada a publicidade pela internet do que foi, né? Sim, com certeza. E aí tem diversas questões que permitem interpretações a partir desse artigo 39. Então, por exemplo, o que a gente pode citar também? A questão. Tem algum artigo aqui, acho que eu não tô encontrando aqui agora. Vamos falar desse aí, do 42. Ele diz que é vedado ao advogado responder com habitualidade de consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social, debater em qualquer meio de comunicação sobre causas sobre o patrocínio de outro Uhum. advogado. Então, fala um pouco mais dessas abordagens. Mas aí eu te falo, aquela crítica que a gente já fez anteriormente. Qual é o parâmetro, então, OAB? Porque É, a própria OAB utiliza as redes sociais. A própria OAB faz lives nas redes sociais. Inclusive, na exatamente. quinta-feira, vai ter uma live lá no Tributário Todo Dia, em parceria com a ESA RJ. É uma live que vai ser o Felipe e o Ernesto. É, eu vi. É uma live pela OAB. Assim, Então, assim, é, qual é é o o limite. parâmetro, então? É, é. Né? A própria OAB O, utiliza redes sociais para fazer divulgação dos eventos dela, das palestras dela. O próprio uhum. presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, utiliza as redes sociais. Qual é o parâmetro? O que a gente tem que seguir? A gente tem que se espelhar no Felipe Santa Cruz, no presidente, e falar, não, se ele pode fazer, eu também posso. Mas às vezes não. Às vezes ele pode fazer e alguns tribunais de ética entendem que você não pode fazer. E aí você fala, não, mas eu fiz igual a ele. Fala, não, mas aqui tem uma diferença, aqui você extrapolou, ou ele não extrapolou, enfim. Tomar cuidado para tratar do tema, né? Da tese e tal. Acho que não entrar muito no trabalho do advogado que atuou ali. É. O doutor André Coelho está pedindo para mandar o entendimento do Tribunal de Ética sobre a postagem patrocinada, Carol. Tá, tem no Google, doutor André? Tem no Google, com certeza. Tá? Se você botar o TED do Rio de Janeiro, Tribunal de Ética do Rio, você vai ver todas as decisões que tem. Mas se você quiser, me manda uma mensagem no meu Instagram privado que eu procuro para você. Bem fácil. A E Lívia tinha aí, falado aqui antes, uma coisa que me chamou muita atenção. Na Flórida, e aí nos Estados Unidos todos, né? A propaganda de advogado, ela falou em banheiro, mas você vai lá e vem outdoor, normal, assim. tem outdoor. É super legalizado, é super aceitável e tal. Só que aqui, quando você vai no interior, mais nessas comarcas do interior mesmo, você vê advogado distribuindo santinho, advogado distribuindo com aquela coisa no carro, sabe? Atrás, assim, pra fazer Eu já vi propaganda. diversos É carros com incrível. adesivo. Fulano e fulano advogado da social. É isso. Isso não É pode, isso. gente. Isso não Não, pode. não Tem lá, pode, tá lá mas... nesse artigo. É. Obrigada, gente. Ele perguntou aqui o teu Instagram, Carol. E a A Paty Lopes Patrícia, botou minha aqui. secretária, colocou ali. Obrigada, Paty. E aí acontece essas aberrações. A gente tem algumas aberrações, alguns casos que até acabam ficando conhecidos, acabam viralizando e virando memes, né? Há um tempo atrás teve uma situação de um escritório, se não me engano, foi em Minas, que Tem na eles TV. fizeram.
Tem na TV Na também, eles TV. tem tudo quanto é lugar, na verdade, nos Estados Unidos. É Exatamente. engraçado como é que é diferente. Se Aqui você a for gente na vê muito de Disney, se multa, bobear, né? É. exatamente. Que é outra coisa que não pode. Sabe uma coisa também que acontece muito aqui no Brasil? Você, às vezes, tem propaganda no rádio, e eu já vi também em ônibus. Assim, recorra da multa da lei seca, recorra do não sei o quê, entre em Sim. contato conosco. Aí tem um nome fantasia, que já não pode. Aham. É. E aí você liga e é um escritório de advocacia. Disfarçado, gente. Isso também não Exatamente. pode. Mas, assim, tem algumas aberrações. Teve um escritório de Minas que eu acho que eles fizeram uma propaganda em parceria com uma padaria e eles colocaram na sacola de pão, naquela sacola tipo de papelãozinho da Sei. embalagem do pão. Aham. E aí você juntava não sei quantos papeizinhos, você ia recortando, você juntava tantos papeizinhos, você ganhava uma consulta. Mentira. Tipo Gente. fidelidade, sabe? Aham. Junta 10 vouchers, você ganha uma consulta no Ganha nosso uma escritório. consultoria grátis aqui. Tem alguns casos bizarros, Gente. assim, eu sempre parto do princípio de que a gente não vai passar por essa situação com ninguém por aqui, com ninguém que está assistindo essas lives, né? Mas tem essas questões, assim, tem coisa que, por exemplo, muita gente não sabe. Essa questão do adesivo do carro. Acho que muita gente não sabe. É. Não, E carro, também caneca, calendário, né? Quando você para analisar realmente o distribuição código de de ética, brinde. você para de fazer. Agora, uma coisa muito legal que pode é patrocínio, né? De seminário, o próprio blog que você Pode. tinha falado. Essa é a questão também. Tem muita coisa que não pode, mas também tem muita coisa que pode. Como, por exemplo, o que pode? Existem hoje duas técnicas mais específicas de marketing, e aí já falando um pouco mais de marketing tecnicamente, que é o outbound marketing, que é aquela venda direta que você faz, que você chega e fala assim, compra caneta marca texto amarela 9,90. Isso é uma oferta direta que você Uhum. faz. E existe a técnica do inbound marketing, que não é uma venda direta, que acaba que cai naquele inciso que a gente comentou, que na visão dos especialistas, esse tipo de marketing não caracteriza a mercantilização. Você não está fazendo uma oferta de uma caneta de um marca-texto amarelo. Eu posso Uhum. chegar, criar um blog, alguma coisa e falar: esse marca-texto amarelo vai te trazer grandes benefícios para o seu estudo. Vai te ajudar a memorizar melhor as suas páginas, o seu conteúdo que você tem que estudar. Vai organizar o seu livro, o seu caderno, a sua agenda. Uhum. Eu posso falar dos benefícios desse marca-texto amarelo e você vai despertar em você o interesse em comprar esse É marca-texto amarelo. isso. Isso é um exemplo básico de Uhum. inbound marketing, que é o que nós, advogados, podemos fazer aqui nas redes sociais, não só nas redes sociais, na verdade. É o que Na nós, vida. advogados, podemos praticar. É a criação que a gente chama de marketing de conteúdo. Então, a Uhum. gente pode se posicionar com conteúdo meramente informativo, como está lá no artigo 39 do Código de Ética da OAB, e conteúdo meramente informativo significa, por exemplo, que eu, como advogada tributarista, eu posso fazer uma postagem e falar, por exemplo, sobre uma tese. Eu posso explicar essa tese, mas somente explicar, somente informar. Eu não posso, no final do meu post, no meu Instagram ou no meu blog, falar o seguinte: Uhum. quer saber mais sobre o benefício é, que você pode conseguir com essa tese? Entre em contato comigo. Tanana. Eu não posso fazer um call to action. Eu não posso fazer esse cara deixar um telefone, alguma coisa Uhum. assim. Tem um artigo aqui que permite Você pode que deixar você só o deixe nome ou a B, não é isso? e-mail. E o e-mail, É, e quando o você faz e-mail. artigo acadêmico, essas coisas, você pode deixar um e-mail. Mas você não Uhum. pode colocar um call to action para aquela pessoa. Tipo, entre em contato e saiba mais. Isso caracteriza um pouco, meio uma exposição a mais assim do seu serviço. Caracteriza Uhum. uma vedação para Aí o sim Código parece de que você Ética está da OAB. realmente vendendo alguma coisa, né? Mercantilizando. É Exato. quase que invasivo.
A Piera falou aqui uma coisa que realmente chama atenção hoje em dia. Existem diversos escritórios disfarçados de startup para judicialização de casos com companhias É aéreas. verdade, E também tem essa garantem que o autor vai ganhar situação. indenização. E tá, isso está aumentando muito. Tá aumentando demais. O pessoal fala que é startup, oferece solução jurídica, mas na verdade é uma história de advocacia, que é um advogado, né, que É, atua ali por lógico. trás com esse véu da startup. E pior ainda, Helena, tem um outro caso que eu estava lendo no Google esses dias, deve ter no máximo umas 2 semanas, que eu vi que a OAB, e agora eu não vou me lembrar corretamente o termo que foi utilizado, mas acho que a OAB notificou alguma dessas empresas de auditoria, não sei se foi a EY ou Ah, PwC, alguma dessas empresas de auditoria, por quê? Porque elas vendem consultoria jurídica, elas vendem, às vezes, consultoria tributária, recuperação de crédito, nesse aham. sentido. E não são advogados. Recuperação de crédito é a preferida, né, dessa galera. Dessa galera e mais, também vou até um pouco além. A gente já vimos aí diversas operações deflagradas contra empresas que vendem recuperação de crédito, Sim, que às vezes nem cada vez crédito mais. tem, né? Cada vez Então, mais. tem muita coisa que é feita errada e eu acho que o código de ética da OAB, ele podia ser mais incisivo, mais transparente, iria trazer mais segurança para a gente e também para impedir essas aberrações que acabam acontecendo, né? É verdade, é verdade. Você acha que tem que ter um posicionamento mais veemente, assim, dos advogados, né, junto à OAB para protestar por isso, assim, para pedir que tenha mais clareza? Porque senão você corre o risco de fazer alguma coisa que está além do entendimento do Tribunal de Ética ali da sua sessão e ser condenado. Assim, tudo bem que a sanção é a censura, né? E pode ter anotado lá na sua inscrição determinado aquele ato pelo qual você foi julgado. Mas você acha que falta um pouco dos advogados que militam mais nessa área, assim, tipo, tomar a frente disso e falar assim, ó, vamos sentar junto, OAB, e vamos conseguir abrir um pouco esse leque de oportunidades para se divulgar a advocacia dentro da legalidade, né, dentro do Código de Ética? Eu acho que já existe um movimento bem bacana nesse sentido, não só por parte dos advogados, mas é por Ah, parte que da bom. própria OAB. A OAB aqui do Rio tem uma comissão só Ah, para tratar falou. sobre a publicidade. Eu até antes, como teve esse problema da pandemia, em abril, eu ia dar uma palestra com eles lá nessa comissão da OAB para falar sobre a publicidade, para falar sobre marketing jurídico mesmo, o que pode, o que não pode fazer. Então, esses Ótimo. debates acontecendo dentro da própria OAB já é um grande avanço para a gente, né? Muito. Já é Pô, bem ótimo. interessante. Quem dera que fossem todos os estados, todas as OABs, todas as sessões fizessem nesse sentido. Infelizmente ainda não é. Mas eu acho que já é um grande avanço, assim, sabe, pra gente. Ai, que bom, Carol. Vamos entrar nos nossos 10 minutinhos finais. O que você tem de mais importante assim para falar? Sua experiência nessa área? Porque vanguardista, né? 3 anos com tributário todo dia. É, Outro patamar de outro ver. patamar. É. Olha, eu nem diria outro dia, foi quando assim, eu estava voltando de algum lugar com o Ernesto, aí tinha aqueles carros que tem um pneu atrás, aí tem uma propaganda, né? Um negócio. Uhum. Tava escrito assim, nem melhor nem pior, apenas em outro patamar. E eu acho que o Muito marketing, bom. acho que essa frase a gente pode aplicar muito bem para o marketing, porque não é que uma pessoa, um advogado que está na rede social, não é porque eu faço isso há 3 anos, não é porque a gente tem uma exposição maior que a gente é melhor ou pior advogado. Não, a gente apenas faz de uma maneira diferente. Sim. O nosso trabalho, a gente passa o nosso conhecimento de uma maneira diferente. Tem muitos benefícios do marketing digital, tem alguns percalços, algumas situações que às vezes não saem como a gente gostaria. Tem a questão dos haters, dos críticos de plantão. Acho que acontece com todo mundo em qualquer lugar, Tudo em que é qualquer novo, coisa que você faz. Você vai receber uma crítica, é exatamente. normal. Mas enfim, tem muito benefício também, né, Helena?
Eu acho que com 3 anos de advocacia, já recebi convite para palestrar em diversos estados, em diversos congressos, fazer palestra na OAB. Eu acho que foi uma grande vantagem de ter começado o marketing digital lá atrás. E eu super sou defensora da galera que está começando na advocacia, trabalhar a rede social, trabalhar marketing, trabalhar oratória, trabalhar venda, trabalhar gestão, né? E falar mesmo. Acho que a gente, como advogado, nós somos profissionais liberais. Profissional liberal, nós somos a nossa própria marca, nós somos a nossa própria empresa, nós somos a nossa própria tudo, né? Então, eu acho assim, se você não falar do seu negócio, não espere que outro fale por você, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que dá para a galera correr atrás, se dedicar, fazer um trabalho bacana, observando aí o código de ética que a gente esmiuçou bem bacana aqui, alguns artigos aqui na live, damos muitas Uhum. dicas. Tem muito conteúdo bom na internet, de confiança para você estudar também a respeito disso, para essa galera que está chegando aí nas redes sociais agora, nesse período de pandemia, nesse período que muita gente vai acabar continuando em home office, vai ter aí um tempinho a mais para poder dedicar a novas tarefas, desenvolver novas habilidades. E eu acho que o marketing só tem a agregar na nossa advocacia. Acho que a gente ainda precisa perder um pouco aquela coisa pejorativa de enxergar o marketing como algo pejorativo. Eu acho que é algo que é necessário para a gente hoje em dia. Como a gente falou no início da live, muita coisa mudou no mercado, muita coisa ainda vai mudar, né, Sim. depois desse período. E eu acho que quem tiver aí essas habilidades bem desenvolvidas vai acabar conseguindo se diferenciar e conquistando seu espaço no mercado. Exatamente. Não só a galera nova, mas eu tô vendo um movimento de muito escritório que já existe, mas que não estava muito bem sintonizado com essa parte digital, Também, né? sim, Criando com página em certeza. Instagram, em LinkedIn, cada vez mais isso vai acontecer. Com certeza, eu acho muito importante para escritórios que queiram. As oportunidades são infinitas, né, Ana? Como a gente falou aqui no início da É, live, se você ranqueia bem o seu site no Google, num mecanismo de busca, a quantidade de visualizações que você tem sobre aquele conteúdo é infinita, sabe? verdade. E você está desenvolvendo uma empresa, uma consultoria nessa área, não é isso? Também, além do tributário todo Além. dia, além, Mais um. mais uma coisa que a gente faz Tem pouca coisa hoje, já, né? pouca coisa, trabalho só um pouquinho, né? Hoje são. Esse CPF que vos fala tem 3 CNPJs embutidos já. E eu estou criando agora uma agência de marketing jurídico especializada para advogados, por conta dessa especificidade que a gente tem que observar. Então, estou começando a produzir um conteúdo mais específico para isso lá no Instagram da empresa, que é a Mark Etingli. Depois, no final da live, quando acabar, vou deixar lá no meu story o arroba do perfil direitinho. Tem também, estou dando Ótimo. aulas, eu dou algumas aulas também sobre isso, sobre marketing jurídico. Tem um workshop meu que tá até no Close Friends, essa aula que você comentou que eu fiz pelo Close Friends, aproveitando assim, Aham. o pessoal tá mais em casa. Eu coloquei como bônus lá um workshop que é advogado nas redes sociais. E aí uma galera que não é de tributário, que acabou não adquirindo esse curso de tributário, acabou me pedindo esse curso também. Eu acabei colocando na Hotmart, é um curso super prático, didático, direto ao ponto ali. Para quem está começando é ótimo, que vai Uhum. pegar O uns beabá, né? entendimentos. Eu falo do código de ética também, da OAB lá, um pouquinho a mais também. Técnicas de escrita persuasiva, como escrever um texto que vai realmente ali prender a atenção da pessoa e fazer aquela pessoa querer se interessar naquele assunto, querer se contatar com você. Enfim, técnicas de copywriting, tem muita coisa, Helena. A gente É um começa a falar de mundo. marketing, assim, você vai dando linha assim, para um monte de coisa. Você entra em copywriting, você entra em storytelling, você entra em branding, você entra em diversos outros temas que não daria para a gente falar tudo aqui numa live. Exatamente, exatamente. É muito anglicismo aí pra gente falar. Carol, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu fiquei muito feliz quando me convidaram para fazer hoje, porque era você.
Gosto muito de Ai, que você, do seu legal. trabalho. Obrigada, E também fiquei muito feliz. vamos crescer aí junto no PJT. Obrigada a todo mundo que Vamos. assistiu. Sigam a Carol, sigam o PJT e Tutoria Jurídica, para quem já não segue os dois. E é isso. Muito obrigada. Boa Obrigada, noite, Carol. Se gente. despeça, fala o que você quiser. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que assistiu a live, ficou aqui com a gente. Obrigada, Helena, Tutoria Jurídica e PJT, pela oportunidade novamente de estar aqui falando com vocês. Mais uma live e a gente pede música no Fantástico, hein, Heleninha? Sim, vamos fazer uma live no domingo de noite, eu e você, só para pedir música no Fantástico. Só para pedir música no Fantástico, vocês sabem. Então, Um um beijo para a beijo, Micaela e para o gente. Fábio também, que Fábio proporcionaram, tá né? aí, o Felipe Renault, meu ex-chefe, Luiz, Isso. tanta gente bacana, tantos amigos aqui na live. A Meus Aline amigos, tá aí Ernesto, também, Luiz. Andrews. Exatamente. Perturbei meu estagiário para divulgar também. Obrigada, gente. Qualquer dúvida que vocês Gente, tiverem, só mandar lá no meu perfil, é @Ana exatamente. Carolina Fragoso, que eu respondo todo mundo com o maior prazer, viu? Isso aí. Um beijo. Foi um prazer. Tchau. Tchau.